Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de português. Estamos falando de literatura, estamos falando de obras literárias. Eu sou a professora Tássia Monteiro, estarei com vocês nesse período e a gente vai falar hoje de uma obra muito especial, muito querida, que é uma das minhas favoritas, inclusive, que entrou na lista da Unicamp, que é A Terra Sonâmbula, de Mia Couto, né? É um livro muito interessante, muito lindo, muito mágico, assim como o Mayombe, que agora está na lista da FUVEST, né? Que é uma obra do Pepe Tela. Vou trazer um pouquinho de África, vou falar hoje um pouco de África, que eu sou encantada por essa literatura, eu me especializei, inclusive, nessa área. E vamos falar um pouquinho, como vocês sabem, eu falo do autor, falo do contexto, depois eu entro nos detalhes da obra em si, a gente faz uma análise, tá? Vamos falar de Mia Couto, né? O nome dele é Antônio Emílio Leite Couto. Ele é um escritor moçambicano, né? Então, enquanto Pepe Tela é angolano, a gente está falando de Moçambique aqui. Ele é descendente de portugueses. Por que eu dou esse tipo de informação? Para vocês saberem que ele é um autor africano branco, que ele é descendente de portugueses. Claro que quando a gente tem um autor que ele é afrodescendente, ele é africano mesmo, aí toda a corrente literária, toda a escrita, toda a preparação, ela é bem diferente. Apesar de que o Mia Couto, embora um descendente de portugueses, ele é um africano nato, ele escreve muito bem, inclusive toda a parte da oralidade africana com muita maestria, tá? A primeira obra publicada dele é Terra Sonâmbula, de 92. Nós temos A Varanda de Frangipane, de 96. Mar Me Quer, de 1998. 25, de 99. O Último Voo do Flamingo, de 2000. O Gato Escuro, de 2001. Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de 2002, A Chuva Pasmada, 2004, O Outro Pé da Sereia, 2006, O Beijo da Palavrinha, 2006, Venenos de Deuses, Remédios do Diabo, 2008, Jerusalém, que no Brasil tem o título Antes de Nascer o Mundo, que é de 2009, Passageiro Frequente, 2010, A Confissão de Leoa, 2012, Mulheres de Cinzas, primeiro volume da trilogia As Areias do Imperador, de 2015. Então, logo, logo a gente vai ter a segunda obra dessa trilogia. Como eu disse, Moçambique, vamos entender como que funciona o contexto da obra moçambicana. É uma obra publicada em 92, tem como temática também o contexto da Guerra Civil, que durou 16 anos em Moçambique, né? Após a pós-guerra foi lindo, né? Tá certo, após a pós-guerra de independência. Por quê? Teve a guerra pela independência, tá escrito aqui, Moçambique é independente em 25 de junho de 75, após 15 anos de luta, então começou em 60 a guerra pela independência, acabou em 75. Depois que é independente, é muita gente, é muita tribo, é muito povo querendo ali mandar no pedaço. E aí tem anos e anos e anos de guerra civil, tá? Então, na verdade, essa guerra civil durou 16 anos depois. Então, se você pensa, foi em 75, lá para 90, 91 foi quando teve o apaziguamento dessa guerra civil. Então, o Terra Sonâmbula, ele trata exatamente esse contexto da guerra civil depois da independência, tá? Além do português, falam-se mais de 41 línguas banto em Moçambique. Como eu disse, Moçambique, ela não é tão grande, mas a heterogeneidade de tribos, etnias ali é muito grande. Tem povos tribais, tem povos mais não tribais, mas mesmo assim a pluralidade ali é muito grande. Por isso que a guerra civil lá, dos 3 países que nós temos mais contato, que é Angola, Moçambique e Cabo Verde, a moçambicana foi a guerra civil mais destrutiva, mais avassaladora. E o livro conta desta época. Vamos falar dos personagens, né? Nós temos o Kinzo, que é o dono dos cadernos encontrados, falta um S aí, me perdoem, pelos protagonistas. O Muidinga é um menino que ele foge da guerra também, ele fica sozinho e foge. E o Tuahir, ele é um velho que também foge da guerra, né? E a Farida, ela aparece ali como uma mulher que fez um pedido a Kinzo antes dele partir, tá? Então, disso um pouco eu vou falar um pouquinho, mas não adianta, gente, é uma obra que tem que ler, não é convencional, não é ocidental, tem que ler começo, meio e fim, é uma obra linda, maravilhosa, mágica, então vale muito a pena ler, já tem em PDF, se eu não me engano, tá? Muito legal mesmo. Vamos falar um pouquinho da história.
Muidinga e Tuair, eles estão andando na estrada, primeiro que eles se encontram, né? Não são amigos, não são parentes, cada um estava sozinho, eles se encontram e começam a acompanhar o outro. Para fugir da guerra, eles vão andando pela estrada. A estrada é muito importante, que é o local principal da história. Eles encontram o corpo de um homem que tem uma mala com vários escritos, como se fosse um diário. E esse cara é o Kinzo, tá? Então, esse diário conta toda a vida de Kinzo, desde a infância, né, da época da tribo dele, que não sei o quê, que o pai dele já era um contador de histórias, então ele é um contador de histórias, né? E neste ônibus, na verdade, eles encontram o corpo perto de um ônibus queimado, tá? Eu não coloquei aí. Nesse ônibus queimado vai ser o abrigo, né? Porque vai ser o abrigo da chuva, não faz muito frio, mas vai ser o abrigo das intempéries do menino Muidinga e do Tuair. Então, e lá tem vários corpos carbonizados, então eles se refugiam ali dentro daquele ônibus, quando tem qualquer sinal de perigo, ali vai ser o local deles, né? E essas histórias que eles encontram viram mais um companheiro de jornada, mais um companheiro de viagem, né? E esses escritos, assim como tudo que acontece com eles nesse período, faz com que eles pensem a vida deles mesmos, com que eles pensem a guerra, o país em si. Então, toda hora eles estão discutindo Moçambique, para onde está indo o meu país, o que está acontecendo com o meu país, né? Eles refletem sobre o cenário das suas vidas, sobre o cenário do país político, né? Eles dialogam constantemente com esses escritos, então a própria narrativa ela é intercalada com a caminhada do Tuair e do menino e dos escritos de Kinzo, né? E aí, esses escritos também simbolizam um sinal de esperança para que eles continuem caminhando, né? Porque no começo tem uma cumplicidade muito grande entre o menino e o velho, né? Querendo ou não, é a experiência com o novo, né? O que tem que abandonar de um, o que tem que adotar do outro, porque quem é novo quer toda aquela novidade, quer tudo novo, acaba com tudo que é velho. O velho tem a experiência, tem a tradição, ele quer preservar, ele quer ensinar algumas coisas que ele sabe. Moçambique estava nessa fase, é um país novo, porém de uma tradição muito grande e longínqua. Então, como associar essa nova configuração política com essa configuração interna de guerra civil e tudo mais, porque são muitos interesses diferentes, porém têm o mesmo objetivo, enfim, querendo ou não, tem uma carga política não tão engajada, não tão pesada, mas tem sim essa carga política, tá? O narrador, ele acontece em terceira e primeira pessoa, porque quando o Kinzo narra em primeira. Quando tá falando do Tuair e do Muidinga, a narração fica em terceira. O tempo, ele tá intercalando a trajetória de Muidinga e do Tuair com a vida de Kinzo. O espaço é a estrada, né? Então, essa coisa da estrada, do caminhar, né? Ali do ônibus queimado, enfim. E aí vamos falar da análise, né? Do espaço, claro, da estrada quando se trata de Tuair e do Muidinga. Quando você tem a história do Kinzo, aí você tem todos os espaços pelos quais ele percorre, também da Farida, tá? Já vou falar dela, não esqueci dela não, hein, gente? Vamos falar um pouquinho da análise, vamos pensar na obra, né? O que é importante de traço dessa obra? Nós temos a história dentro da história, né? Então, na verdade, a gente tem uma narrativa dentro de outra narrativa, né? Então, você tem os escritos de Kinzo, a vida de Kinzo, até porque quando chega no começo da história, ele está morto. Então, você tem a história do Kinzo, a vida dele dentro da história da obra, né? Que é a caminhada do Tuair, do velho Tuair e do menino Muidinga. Então, tem essa coisa, história dentro da história, a guerra, né? No caso, como tem a história do Kinzo, tem um pouco que fala da guerra pela independência, depois fala um pouco da guerra civil, então tem as duas guerras. Tem a questão do destino, né? A que a minha vida está reservada, para onde eu vou, sabe aquela coisa do destino mesmo, que o destino reserva. E o final da história é bonito, sim, não é de todo ruim. Então essa questão do destino, da predestinação é muito interessante, que é uma coisa da cultura deles, eu acho que é algo riquíssimo. E outra coisa que a obra traz é sempre a magia, né? O Miyakoto, ele tem essa característica de trazer uma coisa tão dura, tão pesada, que é essa questão da guerra civil moçambicana, que foi uma das mais sangrentas. Ele traz com magia, com beleza, com poesia. Inclusive dizem que a obra dele também tem um caráter poético muito grande. A questão dos caminhos, né? A estrada, nesse sentido de caminho, para que caminho o menino Muidinga vai seguir, o velho Tuair,
no caso o Kinzo, ele tinha um caminho a seguir que é interrompido, né? E aí entra a vida da Farida. A Farida é uma gêmea, né, que naquela cultura da tribo dela não podia ter gêmeas, uma tinha que ser morta, só que ela não foi morta, ela foi adotada por portugueses, aí o padrasto dela tentou estuprá-la, ela foge, agora não lembro se ele a estuprou, acho que ele a estuprou, ela foge, aí ela engravida, aí arrancam o filho dela, enfim, uma loucura, e aí quando ela encontra o Kinzo e sabia que ele estava buscando mudanças de vida, buscando outros ares, e ele estava fugindo também, ela pede para que ele procure o filho dela e traga o filho dela. Então, um pouco da história do Kinzo é essa busca pelo filho da Farida, tá? A questão da violência, querendo ou não, tem um retrato da violência, como eu disse, a guerra civil moçambicana foi uma das mais sangrentas que a gente viu, tá? Então, tem essa questão da violência sim, vai ter partes ali que são, tem que ter estômago, tá? Tem a questão da paisagem, né? Aquela paisagem, aquela coisa meio desértica, meio seca, né? Aquela terra sem muitos frutos, né? Aquela terra árida, né? Então tem essa questão da paisagem, tem hora que aparece essa mudança de paisagem, então essa questão do lugar, né? Que também faz parte da identidade, que lugar é esse, que país é esse, como eu havia dito, da questão da identidade, né? Da identidade nacional, ou seja, quem é o ser moçambicano? Porque se tem trocentas mil tribos lá dentro, se tem trocentos mil interesses, mais de 40 idiomas sendo falado, então, e foi colonizado por Portugal. Vocês sabem que a colonização na África foi aquela feita na régua, no respeitando as etnias já presentes africanas, então, tribos foram partidas ao meio e cada uma virou um país diferente, tinha que responder para um europeu diferente, enfim, né? Então, em todo esse período de transição da independência, né, da dependência para a independência, então tudo isso faz parte dessa questão da identidade nacional, né? Uma coisa importante que vale a gente fechar a informação dessa obra, imaginando a Terra como, né, terra sonâmbula. E o que é o sonâmbulo? É uma pessoa que está viva, mas ela está dormindo e está andando, né? O sonâmbulo, ele anda, ele faz coisas dormindo. Então, na verdade, a Terra está assim, ela está adormecida e está fazendo coisas as quais não tem consciência, que é o caso da guerra. Então, a ideia de terra sonâmbula é essa: a Terra, a pátria, Moçambique, está fazendo coisas, mas está adormecida, porque o que realmente importa não está sendo feito, que é justamente essa questão da irmandade e tudo mais. Tá, gente? Mas eu peço que leiam, que é uma obra maravilhosa, lindíssima, de muita poesia. Muito obrigada a todos pela companhia, espero vê-los na próxima obra. Um beijo grande, tchau, tchau.